Você já sentiu que vive a vida inteira ajudando outras pessoas a vencer enquanto a sua própria vida fica parada? Já teve a sensação de que você é essencial para o sucesso de alguém, mas invisível quando o assunto é o seu próprio valor? Hoje nós vamos falar sobre o Ness, um jogador do Blue Lock, e por incrível que pareça, não é sobre futebol, é sobre identidade, dependência e o preço psicológico de viver como suporte do sonho de outra pessoa. E para você entender isso com clareza, sem romantizar, sem simplificar, eu separei esse vídeo em tópicos. Cada tópico revela uma camada diferente do Ness, e talvez uma camada que você reconheça em si mesmo. Agora, vamos lá. Tópico 1. O conforto de não ser protagonista. Ness não é fraco, esse é o primeiro erro de leitura. Ele é técnico, inteligente e extremamente funcional, mas ele escolhe não ser o centro. E aqui entra a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Você deixa de buscar o protagonismo porque não consegue ou porque é confortável demais viver sem o risco de falhar sozinho? Ser suporte parece até nobre, parece lealdade e parece maturidade, mas muitas vezes é medo disfarçado. O medo de errar por conta própria, medo de ser julgado e o medo de descobrir que sem alguém acima de você, talvez não sobre nada. Ness encontra o sentido não em vencer, mas em servir alguém que vence, e isso anestesia a dor de não tentar. Tópico 2. Quando a identidade vem de fora. O Ness não sabe exatamente quem ele é sem o Kaiser. Isso é o ponto mais perigoso da história dele. Porque quando sua identidade depende de outra pessoa, qualquer afastamento vira colapso. Agora pense na sua vida. Seu valor vem do que você constrói ou da validação que você recebe quando é útil para alguém. O Ness não joga para se expressar, ele joga para ser necessário. E isso cria uma prisão silenciosa. Quanto mais eficiente você é para o sonho do outro, menos espaço sobra para o seu. Você vira peça, não o autor. Tópico 3. Lealdade ou autoanulação. Lealdade é uma virtude rara, mas ela só é virtude quando não exige que você se apegue para existir. O problema começa quando a lealdade deixa de ser escolha e passa a ser sobrevivência emocional. O Ness não permanece ao lado do Kaiser porque acredita em um projeto coletivo. Ele permanece porque teme descobrir quem é sem alguém acima dele. Ele aceita ser interrompido, aceita ser descartável e aceita ser visto apenas como extensão do outro. Tudo isso para preservar um vínculo que dá sentido à sua existência. Agora, uma pergunta que dói, mas precisa ser feita. Você é leal ou apenas tem medo de não ser escolhido novamente? Porque caminhar junto é diferente de se reduzir. Apoiar é diferente de desaparecer. E pertencer não deveria exigir a morte da sua identidade. O Ness construiu uma crença silenciosa e perigosa. Sem o Kaiser, eu não sou nada. E quando alguém acredita nisso, todas as decisões passam a ser guiadas pelo medo, não pela vontade. Tópico 4. A ilusão da segurança. Viver como suporte cria uma sensação confortável, mas muito falsa. Você não está no centro da pressão, não é o rosto do fracasso e não é quem carrega o julgamento final. E isso parece seguro, mas essa segurança cobra um preço psicológico altíssimo. Você prefere a tranquilidade de nunca ser testado ou o risco de finalmente se descobrir. O Ness está sempre em campo, sempre presente e sempre útil, mas nunca protagonista da própria narrativa. E isso não é um caso isolado. Muita gente vive assim, ocupada, necessária e funcional, mas internamente vazia. Porque quando você nunca assume o risco de ser visto, também nunca experimenta o peso nem a dignidade de existir por si mesmo. Tópico 5. O conflito interno que ele não enfrenta. O maior conflito do Ness nunca esteve no campo, nunca foi contra um adversário, nunca foi técnico. O verdadeiro conflito do Ness é interno, silencioso, constante e ignorado. Ele sente inveja, mas se proíbe de admitir, então chama de admiração. Ele sente raiva, mas teme perder o vínculo, então chama de respeito. Ele sente frustração, mas não se permite questionar, então ele chama de lealdade. Tudo dentro dele é rebatizado para evitar um confronto direto consigo mesmo. Esse é o tipo de auto-engano mais perigoso que existe, porque parece maturidade, mas na verdade é medo. Medo de olhar pra dentro e descobrir que você viveu anos se moldando pra caber no sonho de outra pessoa. Só que emoções não resolvidas não somem, elas se acumulam em silêncio, ganham peso e ganham forma. E quando não encontram saída, ou explodem de forma destrutiva ou implodem, corroendo a identidade aos poucos. Quantas partes suas você vem silenciando para manter um lugar que já te machucou? Quantas vontades você engoliu para não decepcionar ninguém? Enquanto o Kaiser usa o ego como espada, o Ness usa a submissão como armadura. Mas armaduras não foram feitas para viver, foram feitas para sobreviver. E sobreviver por tempo demais cansa, endurece e apaga quem você é. Nenhum dos dois está em equilíbrio, mas a diferença é brutal. Um escolheu o risco de dominar, o outro escolheu a segurança de desaparecer.
Tópico 6. O momento da escolha. Toda pessoa que vive à sombra chega a um ponto inevitável, um ponto onde continuar dói, mas mudar assusta ainda mais, porque mudar exige perder referências, perder proteção e perder o lugar conhecido. Não dá pra sustentar o sucesso dos outros e ignorar o próprio vazio interno pra sempre. Mais cedo ou mais tarde, o corpo cobra, a mente cobra, a identidade vai cobrar. Ou você continua sendo essencial para o projeto de alguém, ou assume a responsabilidade pelo seu próprio. Os dois caminhos não coexistem para sempre. O Ness ainda não tomou essa decisão, mas a narrativa deixa claro, ela é inevitável. E talvez seja o ensinamento mais cruel e mais verdadeiro de todas. Não escolher também é uma escolha, e quase sempre é a escolha de permanecer pequeno, confortável e invisível, porque não decidir manter tudo como está, e tudo como está já está te custando quem você poderia ser. O Ness representa pessoas que funcionam perfeitamente, mas não vivem de verdade. Pessoas que sustentam sistemas, que mantêm estruturas de pé, que fazem tudo para dar certo, menos a própria vida. Pessoas que confundem utilidade com valor, pertencimento com identidade e presença com importância. A pergunta final não é sobre futebol, nem sobre anime, é sobre você. Você está vivendo o seu próprio projeto ou apenas mantendo o projeto de outra pessoa de pé? Ajudar alguém a vencer é nobre, mas desaparecer no processo é trágico. Eu sou Hyorin e lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.